Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor José Maria Monteiro, o seu host no canal Antena Dev. E eu tenho recebido aqui diversos pedidos dos meus alunos para comentar sobre essa polêmica relação entre o coronavírus e a economia. Além disso, meus alunos têm perguntado: professor, por que você se irrita tanto, perde logo a paciência quando o assunto é essa relação entre o coronavírus e a economia? Meu querido, eu perco logo a paciência por dois motivos. Primeiro, porque o caso é sério, a situação que nós estamos vivendo é extremamente grave. O segundo motivo é que tem circulado aí na internet algumas notícias ardilosamente construídas para enganar gente inteligente como você. Nesse episódio do Papo Reto eu vou desconstruir cada uma dessas mentiras que estão circulando na internet. Vem comigo que o episódio de hoje está fenomenal, está fantástico. Enquanto isso, clica no sininho e chama os amigos, marca os amigos, compartilha o vídeo, porque o episódio de hoje está irado. Primeiramente, eu gostaria de destacar que já existem na internet bons vídeos comentando em profundidade essa relação entre o isolamento social e os seus impactos na economia. Eu destaco, por exemplo, o vídeo do professor Dorival Filho, vou colocar o link aqui, que é baseado no vídeo do Átila Lamarino. O Átila Lamarino, ele é doutor em microbiologia pela USP, pela Universidade de São Paulo, e é um dos apresentadores do canal Nerdologia, um dos meus canais prediletos no YouTube. Vou colocar o link aqui também. E esse vídeo do Átila foi baseado em alguns artigos científicos publicados recentemente. Também vou colocar o link dos artigos científicos que ele usou no seu vídeo aqui no canal Antena Dev. Inicialmente, eu gostaria de destacar aqui alguns dados que vão nos ajudar a ter um panorama geral da situação que estamos vivendo. Por exemplo, a China ela entrou em isolamento social quando ela tinha 800 casos e chegou a um pico de 3.000 mortos. Já a Itália só entrou em isolamento social quando ela tinha 10.000 casos. E a Itália ainda não chegou no pico de mortes do seu surto, da sua epidemia, né? Dia após dia, a Itália continua batendo recordes de morte. Por exemplo, sexta-feira, dia 27 de março, nós tivemos 919 mortos na Itália. Então, mais um recorde de mortos por dia. Nós não sabemos quando a Itália vai entrar num processo de decaimento desse número de mortos. Seguem alguns dados interessantes. No dia 23 de março, a Itália teve 602 mortos. No dia 24 de março, 743 mortos. No dia 25, 683. No dia 26, 712 mortos. E no dia 27 de março, 919 mortos. Ou seja, a quantidade de mortos por dia na Itália ainda está crescendo. E você pode me perguntar então, mas professor, por que a Itália demorou tanto para entrar em isolamento social? Na verdade, ela não demorou tanto. Foram apenas 6 dias, a Itália levou apenas 6 dias para sair de 800 contaminados para 10.000 contaminados, porque esse vírus ele tem um alto poder de propagação. Qual a consequência direta dessa demora de 6 dias, né? A consequência direta é que a China saiu do isolamento social, ou seja, sua quarentena terminou em alguns meses. A Itália vai demorar muito mais tempo para sair da quarentena, para sair do isolamento social. Então, logicamente, o impacto na economia da Itália vai ser maior do que o impacto na economia da China nesse sentido, embora a economia seja algo complexo. Já os Estados Unidos
e a Inglaterra pensaram numa estratégia diferente. Eles pensaram o seguinte: vamos deixar o vírus circular livremente, as pessoas vão pegar o vírus, vão ser imunizadas naturalmente e a gente não para a economia. Essa foi a ideia brilhante dos Estados Unidos e da Inglaterra. A felicidade é que a Inglaterra encomendou um estudo a um grupo de cientistas para analisar o impacto de deixar o vírus circular livremente. Justamente os cientistas, aqueles caras perseguidos, incompreendidos, que ficam o tempo todo repetindo que a Terra não é plana e que vacina não faz mal. Vejam a ironia. Essa Terra plana realmente ela não gira, ela capota, né? Esse estudo chegou a duas conclusões super importantes. A primeira é que no pico do problema haveria 50 vezes mais gente precisando de leito do que leitos disponíveis nos hospitais. Isso no sistema de saúde inglês e no sistema de saúde americano. A segunda conclusão desse estudo é que no pico do problema, que seria mais ou menos ali em agosto, né, até agosto, nós teríamos 2.200.000 americanos mortos só pelo Covid, sem incluir aquelas pessoas que seriam mortas por falta de atendimento nos hospitais, ou seja, aquele cara que teve um infarto do coração e quando chegou no hospital não tinha leito para ele disponível. Se a gente incluir os mortos por falta de atendimento, né, por outras doenças, os Estados Unidos teriam 4.400.000 mortes até agosto. Já a Inglaterra teria 500.000 mortos só pelo Covid-19, só pelo coronavírus, incluindo as mortes daqueles que deixariam de ser atendidos em decorrência de outras doenças, porque o sistema de saúde não teria como atender, né, por falta de leitos, por exemplo. Esse número chegaria a 1 milhão de mortos. Então a Inglaterra teria 1 milhão de mortos até agosto. Foi esse estudo que fez os Estados Unidos e a Inglaterra mudarem de estratégia. O discurso do Trump, que era vamos tocar a economia, vamos esquecer o vírus, deixar ele circular livremente, é só uma gripezinha, ele mudou. Hoje o Trump pede isolamento dos americanos. A mesma coisa na Inglaterra. Bom, agora nós podemos fazer o exercício de extrapolar as conclusões, os resultados dessa pesquisa científica para o caso do Brasil. Logicamente, vale ressaltar que toda extrapolação ela tem seus erros, ela não é precisa. Existem diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos e a Inglaterra. Logicamente, essas diferenças são gritantes, né? O Brasil tem uma população mais jovem, que é bom, mas em compensação, no Brasil a gente tem pessoas vivendo de uma maneira mais concentrada, nos casos das favelas, tem muitas famílias morando numa mesma casa, né, dividindo o mesmo quarto e sala, o mesmo espaço muito pequeno. As condições sanitárias também são diferentes. O nosso sistema de saúde, apesar de universal, é bem diferente do sistema americano. Nos últimos anos foram cortados muitos investimentos na saúde pública brasileira. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Alguns desses aspectos melhoram a análise para o Brasil, outros pioram a análise para o Brasil. O fato é que, aplicando as mesmas conclusões desse estudo feito para a Inglaterra e para os Estados Unidos, aplicando para o Brasil, nós teríamos 1.400.000 mortos só pelo coronavírus, só pelo Covid-19. Né? No total, incluindo aqueles que morreriam por decorrente de outros problemas e pela falta de atendimento nos hospitais, pela falta de leito, nós chegaríamos a 2.600.000 mortos, né? Extrapolando esse estudo. Agora vamos fazer uma conta de padeiro aqui, tá? O que se sabe é que 80% da população ela será infectada pelo vírus, pelo Covid-19 ou coronavírus.
O Brasil atualmente tem uma população de 210 milhões de habitantes. Então, 80% de 210 milhões dá um total de 168 milhões de brasileiros. Então, 168 milhões de brasileiros serão infectados pelo Covid-19. A taxa de mortalidade no mundo gira em torno de 1%. Então, 1% desses 168 milhões de brasileiros, eles chegariam a óbito, o que dá um total de 1.680.000 mortos só pelo Covid, só pelo Covid-19, só pelo coronavírus. O que é aproximado do resultado do estudo feito para a Inglaterra, quando ele é aplicado para o Brasil, que dá 1.400.000 mortos. O problema é que a taxa de mortalidade no Brasil está um pouco maior, né? Pelo menos nesse começo da pandemia. Ela está em torno de 1,6%. Então, 1,6% de 168 milhões dá 2.688.000 mortos só pelo Covid. Isso, logicamente, numa conta de padeiro, não é nenhum estudo sério, é só uma regra de 3 para a gente ter uma ideia, né? Já que eu tenho a taxa de infectados e eu tenho a taxa de mortalidade. Tá? O que é que podemos concluir com isso? Seja pela extrapolação do estudo feito na Inglaterra para o Brasil, seja numa conta de padeiro, a estimativa é que a gente tenha mais de 2 milhões de mortos no Brasil. 2 milhões de mortos num país como o Brasil em curto espaço de tempo, isso implica que vai faltar caixão, vai faltar cemitério para enterrar, vai faltar crematório, vai faltar coroa de flores. Ou seja, é impossível um país funcionar com tantas mortes. Vai ter mortos empilhados no meio da rua, vai ter caminhões do exército levando corpos para serem incinerados. A gente está falando de mais de 2 milhões de mortos em um período de março até agosto. Então é impossível um país se manter normalmente, se manter em sua normalidade com 2 milhões de mortos ou com mais de 2 milhões de mortos. Tá? Essa é a perspectiva que a gente tem para o pior cenário, caso nenhuma medida fosse adotada. Né? Vale ressaltar que medidas estão sendo aplicadas, né? Boas medidas que estão dando resultado, né? E que certamente nos tirarão desse pior cenário. Aí vem meus alunos liberaloides dizer: professor, mas a economia não pode parar. Meu amigo, não tem economia que ande com 2 milhões de mortos, com corpos empilhados no chão. Isso os think tanks liberaloides não vão dizer, né? Mas a gente já tem algumas pessoas mais sóbrias dizendo isso. Então o Covas, né, prefeito de São Paulo, diz: não adianta abrir comércio se não tiver cliente vivo. Isso é meio óbvio, mas os liberais não percebem, né? Outra reportagem interessante: coronavírus, fim do isolamento social não impede recessão econômica, diz um estudo realizado. Então, parar o isolamento não vai impedir a recessão, porque todos os países estão parando. E mesmo se a gente não parar, a gente vai ter milhões de mortos. Esses milhões de mortos vão parar a economia. Então a economia ela vai parar de qualquer jeito. Tá? Isso os liberais não dizem. Isso os think tanks liberaloides não dizem. Você não vai ver nos think tanks liberais. Tá? Aí chega o meu aluno liberal, seguidor dos think tanks liberaloides, e diz: mas professor, o isolamento social vai acabar com a economia, vai atingir fortemente a economia, empresas vão quebrar, pessoas vão ficar desempregadas, o Brasil vai entrar em recessão, podemos ter convulsão social como no Chile. É lógico, meu filho, não precisa ser um gênio para concluir isso. Como diz meu amigo Eduardo Algazawara, não precisa ter 2 neurônios para chegar nessa conclusão, né? A questão é que a outra alternativa leva a 2 milhões de mortos e também vai afetar fortemente a economia, que já está afetada pela recessão mundial dos países que entraram em isolamento social. Mas insatisfeito ele continua: mas professor, se as pessoas perderem o emprego, elas não vão ter dinheiro e vão morrer de fome. Os empresários que não venderem também
também vão morrer de fome. Bom, meu filho, isso é óbvio, não precisa ser nenhum gênio para chegar nessa conclusão, não precisa ter 2 neurônios para chegar nessa conclusão. Sim, se a sociedade não se organizar e não fizer nada, sim, as pessoas vão perder seus empregos e vão morrer de fome. Se o governo não fizer nada, sim, as pessoas vão morrer de fome, é óbvio. A questão é, nós esperamos que a sociedade faça a sua parte, nós esperamos que os mais ricos façam a sua parte, nós esperamos que o governo faça a sua parte, né? Mas, professor, o que é que pode ser feito? Bom, programa de renda mínima, por exemplo, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado, tem que dar dinheiro, o governo vai ter que investir pesado, como está fazendo Trump nos Estados Unidos, como está fazendo Merkel na Alemanha, ou seja, é dar dinheiro mesmo para as pessoas poderem comer, já que elas não vão ter emprego, né? Então, programa de renda mínima, essa é uma ideia. Ampliar o seguro-desemprego, ampliar Bolsa Família, né? Dar isenção de contas de luz, água, telefone, para as pessoas ficarem em casa, e também porque as pessoas vão ficar desempregadas, elas não vão ter como pagar durante um tempo. Proibir cortes e multas sobre contas de luz, água, telefone, né? Proibir aumentos nessas contas, né? Usar as reservas internacionais que o Lula deixou, né? Que o PT deixou, que quebrou o país, deixou. Vamos torrar agora é a hora de torrar essas reservas internacionais. Agora a gente tem um motivo justo para queimar essas reservas, salvar a vida dos brasileiros, né? Manter o pagamento da sua empregada doméstica. Por exemplo, você tem uma empregada doméstica, você que é de classe média, libera a sua empregada doméstica e mantém o pagamento dela durante esse período de quarentena. Isso é uma boa forma de ajudar. Você tem que ter um motorista, faça o mesmo, libere o seu motorista, né, e pague, garante o salário dele, para que ele possa ficar em casa e para que ele possa retornar ao trabalho depois dessa pandemia. Então, as pessoas precisam fazer a sua parte. Então, a classe média, a classe alta, a classe rica precisa fazer a sua parte. Aí algumas pessoas escrevem uns textos, mas o pipoqueiro, né? Mas o artista que canta na noite vai ficar sem dinheiro. É óbvio, se os bares estão fechados, o artista que canta que vive do que ele recebe cantando nos bares, vai ficar sem dinheiro. Logicamente a gente tem que proteger essas pessoas, não pode deixar morrer de fome. Então o que é que o governo está fazendo, tanto no Ceará como no Maranhão, né? Fizeram editais para selecionar esses cantores, esses artistas, e eles terem um financiamento, né, nessa época de isolamento social, para que eles possam viver durante esse período, tá? Então há o que fazer, né? Aí o liberal insiste, mas professor, a nossa dívida vai aumentar, a inflação vai voltar. Talvez a inflação volte, talvez a nossa dívida aumente, mas o que é mais importante nesse momento não é salvar a economia, é salvar a vida das pessoas. Primeiro a gente salva a vida das pessoas, depois a gente salva a economia. A economia vai sofrer? Vai sofrer de qualquer forma, tá? Então, a vida é mais importante que o dinheiro. Então, primeiro a gente salva a vida, depois a gente salva o dinheiro. Mas meu aluno liberal continua. Mas, professor, o governo não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro. O dinheiro que o governo tem é o dinheiro dos impostos que as pessoas e as empresas pagam. Ele não tem dinheiro para bancar. De onde vai vir esse dinheiro? É óbvio que o governo não tem dinheiro. É óbvio que o dinheiro do governo, do Estado, vem dos tributos, né? E o dinheiro que vai vir para pagar as ações que têm que ser tomadas para salvar as vidas, para dar dinheiro para as pessoas comerem enquanto elas estão desempregadas, vai vir dos tributos, vai vir daqueles que podem pagar, né? Algumas opções são parar de pagar os juros da dívida, né? Uma moratória parcial por alguns meses, por 3 meses, né? Uma moratória provisória, taxar provisoriamente grandes fortunas, tributar o lucro dos bancos, ou seja, todo mundo vai ter que contribuir, né? Para arrumar esse dinheiro que o governo precisa para salvar as vidas. Agora, é lógico que quem tem mais vai ter que contribuir mais. E vale destacar que alguns empresários, empresas conscientes já estão contribuindo, né? Algumas voluntariamente estão fazendo doações em dinheiro
para que o governo aplique no sistema de saúde, outras estão doando equipamentos que serão aplicados, né, no sistema de saúde. Isso é bacana, que mais empresas e que mais pessoas que podem fazer esse tipo de ação solidária façam. Ah, professor, mas isso é utópico, não vai ser suficiente, não vai dar o trilhão que a gente precisa para salvar as pessoas nesse período. Beleza, se não é suficiente, o Estado, né, que representa a sociedade, que precisa salvar todas as pessoas da sociedade, todos os brasileiros, o Estado existe para garantir, para assegurar a qualidade de vida de todos os brasileiros, ele vai tributar aquelas pessoas que podem, nesse momento, ajudar mais. Principalmente aquelas pessoas que acumularam riqueza ao longo dos últimos anos. Essas pessoas podem, nesse momento, devolver um pouco do seu lucro, obtido em cima do suor dos trabalhadores, né, para, nesse momento, financiar os trabalhadores que vão ficar em casa. Não está se pedindo muito, está pedindo que ela abra mão de um pouco do que ela acumulou ao longo de tantos anos. Acho que é razoável. Vale destacar que dinheiro tem. Veja, por exemplo, algumas notícias, né? 5 bilionários brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade mais pobre do país. Então, 5 bilionários têm a mesma riqueza que metade da população brasileira. Então, esses 5 bilionários bem que poderiam, né, nesse momento, ajudar a sociedade brasileira. Outra notícia, super ricos ficam com 82% da riqueza gerada no mundo em 2017. Se você for no Google, você vai encontrar mais reportagens que falam do acúmulo da riqueza nas mãos de poucos. Então, esses poucos deveriam contribuir para salvar a vida de muitos. Que tal? Seria legal. Então está na hora de socializar um pouco do que essa galera acumulou ao longo dos anos para salvar os trabalhadores. Beleza? A notícia boa é que aparentemente a estratégia de isolamento social está funcionando. Se não, vejamos, no Ceará, no dia 15 de março, nós tivemos 3 casos confirmados, né? 3 pessoas que testaram positivo para o Covid-19. Isso no dia 15. No dia 16, esse número pulou para 9. Então, ele triplicou. No dia 17, ele foi para 11, subiu pouco, né? Dia 18 para 20, dia 19 para 24, dia 20 para 68, então deu um salto grande no dia 20 de março. No dia 21, 84. No dia 22, 125. No dia 23, 164. No dia 24, 185. No dia 25, 211. No dia 26, 238. No dia 27, 282. Ou seja, os casos estão aumentando, mas aparentemente não estão aumentando exponencialmente. Pelo menos os casos confirmados. Eles podem estar subdimensionados? Pode, porque pode ter faltado testes, né? Pode ter várias pessoas que estão com a doença, mas não foram testadas. Pode ter acontecido isso, né? Pode ser porque a gente ainda está no começo da curva, ou seja, nós estamos com poucos dias do começo da infecção, 15 dias, né? Primeiro caso aqui surgiram no dia 15. Então a gente ainda não fez nem 15 dias que os primeiros casos apareceram. Podemos estar ainda no comecinho da curva. Mas esse resultado já é animador, ou seja, os casos não estão crescendo exponencialmente dia a dia, né? Então isso já é uma notícia animadora, pelo menos traz um certo alento, tá? Vale a pena destacar esse gráfico, né? Então parece que o isolamento social está achatando a curva de contágio. Achatar essa curva é fundamental para que isso não estresse o sistema de saúde, ou seja, para que a gente não tenha mais gente precisando do sistema de saúde do que leitos disponíveis no sistema. Além disso, isso nos dá tempo, né? Nós ganhamos tempo. Tempo para quê? Tempo para testar medicamentos, tempo para investir no sistema de saúde, ou seja, construir hospitais de campanha como os que estão sendo construídos no centro de eventos e no estádio Presidente Vargas. Dá tempo para comprar novos leitos, para comprar respiradores, para comprar testes,
né? Para os cientistas desenvolverem testes mais rápidos, que dão resultado em menos tempo, né? Antigamente os resultados levavam dias, agora tem teste que o resultado demora horas, para ter testes mais eficientes, que dão um número de falsos positivos menor, né? Então, tempo é vida nesse momento, né? Ganhar tempo significa produzir equipamentos mais baratos. Então a gente ganha tempo para que essas tecnologias possam chegar de fato aos hospitais, né? Principalmente a gente ganha tempo para testar medicamentos, porque vacina vai demorar, né? Tem muita gente estudando vacina, mas em média ela vai demorar. Aí a vacina do Ebola, por exemplo, demorou 5 anos para ser disponibilizada para o público. Então, vacina vai demorar, não contemos com isso agora. Mas a gente ganhar tempo, a gente pelo menos pode testar estratégias, né, medicamentos, equipamentos que possam ter um resultado melhor no enfrentamento dessa pandemia. Então, nesse momento, ganhar tempo é fundamental. Ganhar tempo é super importante. Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Na circunstância que a gente está, ganhar tempo é salvar vidas. Por isso que achatar a curva, ficar em isolamento social, por mais que isso abale a economia, é importante, porque a gente ganha tempo para bolar e testar estratégias de combate ao coronavírus. Mas o que mais me irrita nesse debate, né, sobre o coronavírus e a economia, são as ideias, as mensagens, as reportagens, né, que são escritas sutilmente, com um certo equilíbrio, uma certa racionalidade, mas que nas entrelinhas trazem uma maldade, né? Isso me irrita e a gente vai discutir algumas aqui. A primeira professor, mas por que a gente não testa, não tenta, não avalia um isolamento vertical, né? Um isolamento vertical. Aí eu me pergunto, quando esse isolamento vertical já foi usado no passado? Em que país ele foi usado? Em que momento ele foi usado? Nunca. Tá. Então, quantas pesquisas científicas avaliaram o uso desse isolamento vertical? Quantos artigos científicos têm publicados avaliando o uso desse isolamento vertical? Bola. Beleza, então não é uma alternativa para mim, né? Mas vamos considerar que seja uma alternativa. Como é que se implementaria na prática, né, esse isolamento vertical? Professor, seria assim: os jovens vão trabalhar normalmente para fazer a economia funcionar e os velhinhos ficam em casa. Ora, essa ideia já parte de um pressuposto errado, de uma premissa errada, porque ela assume que o vírus ele é menos letal nos jovens, né? Ou seja, o vírus não afeta assim, com tanta gravidade os jovens, e só afeta os velhinhos, ou aquelas pessoas que têm doenças crônicas, né? Isso não é verdade, isso não é comprovado cientificamente. Conversei com vários médicos, né? Com vários infectologistas. O que eles dizem é: não sabemos, né? Isso não é comprovado cientificamente. Aí você diz: mas na China a maioria dos mortos eram velhinhos, mas na Itália a maioria dos mortos eram velhinhos. Isso não implica que o mundo todo vai ter esse comportamento. Isso não implica que o vírus é mais letal nos velhinhos, ou que o vírus não é letal para os jovens. Tá? Então essa ideia já parte de uma premissa errada. Tá? Por exemplo, no Brasil, no Ceará, 86% dos infectados são pessoas entre 20 e 49 anos. Mas você pode dizer assim: não, professor, mas aí é porque dos 80% que vão ser infectados, a população brasileira, a maioria é jovem, então a maioria dos infectados é jovem. Ok, pode ser uma explicação. Mas tem uma outra estatística interessante: 56% dos pacientes, ou seja, aqueles que estão internados no Ceará, possuem entre 20 e 49 anos. Então, 56% dos pacientes no Ceará têm entre 20 e 49 anos, ou seja, são jovens. São jovens. Então a gente não pode afirmar que esse vírus ele só ataca velhinhos e pessoas com doenças crônicas. Então isso por si só já inviabiliza essa ideia do isolamento vertical, né? Essa premissa de que
os jovens não serão afetados, só os velhinhos, ela não é verdadeira. Mesmo assim, vamos considerar que fosse verdade. Como é que a gente implementaria isso na prática? O jovem vai trabalhar, o velhinho fica em casa. Beleza, aí quando ele chega em casa, ele mora com o avô. E aí? Ele vai ser um vetor de transmissão do vírus para o avô. Não funciona. Aí surge outra ideia mirabolante. Ah, não, mas tem uma ideia fantástica, que um gênio teve essa ideia. Vamos pegar os velhinhos que estão dentro de casa e seriam contaminados pelos netos jovens e vamos hospedá-los em hotéis que estão com baixa ocupação. Que ideia fantástica, maravilhosa. Tirar um velhinho de casa e levar para um hotel. Beleza. E quem são os funcionários do hotel? Né? São velhinhos também? Todos vão estar morando, internados dentro do hotel? Porque se forem jovens que vão voltar para casa no final do dia, que vão andar de ônibus, eles vão ser vetores de transmissão para os velhinhos que vão estar hospedados no hotel. Ok? Então isso é um absurdo, isso não funciona, não tem a menor lógica. Além disso, você tirar um velhinho de casa, para quem tem um mínimo de sensibilidade com o idoso e convive com o idoso, sabe que é o mesmo que matar o velhinho. Se eu tirar meu pai de casa, que é velhinho, e levar para botar num hotel, né, é mesmo que matar o velho. É mesmo que matar o velho. Né? Precisa ter um pouco de sensibilidade na hora de propor certas ideias. Tá? Já tem algumas debates, algumas reportagens que mostram que, primeiro, o vírus não é uma gripezinha para os jovens, né? E que esse isolamento vertical ele simplesmente não funciona nas características que nós temos no Brasil. Mas aí o liberal ainda insiste no isolamento vertical. Ele diz o seguinte: não, poderia ser assim, quem já foi infectado volta a trabalhar. Primeiro, a gente não tem testes para saber quem já foi infectado, quem não foi infectado, para aplicar para toda a população brasileira. Depois, você tem certeza, você sabe se o cara que já foi infectado uma vez pode ou não ser infectado uma segunda vez? Eu fiz essa pergunta para alguns infectologistas. O que é que eles respondem? Não sabemos. O vírus é novo, é uma doença nova, completamente nova. Nós não sabemos nada sobre ela. Isso vai ser descoberto com estudos científicos ao longo do tempo. Então esse cara que pegou o vírus, né, ficou curado, volta a trabalhar, eu não sei se ele pode trazer o vírus, né, ser um vetor do vírus para o avô dele que mora com ele. Né? Essa também não é uma ideia viável. Outra frase que eu vi essa semana foi a seguinte: ou morre do vírus ou morre de fome. Então, aparentemente irracional. Isso se a gente assumir que a sociedade não pode fazer nada, que o governo não pode fazer nada, que nós vivemos numa selva de pedra, num capitalismo selvagem que é cada um por si e Deus por todos, que é dane-se, cada um que se resolva. Ora, mas em sociedade nós não vivemos assim. Né? Um que fica doente pode levar a doença para o outro. E nós podemos sim salvar os nossos irmãos que estão passando fome, que estão passando necessidade, que estão sem trabalho. Sim, como nós já discutimos, é possível. Tem ações que podem ser feitas para evitar que essas pessoas que estão desempregadas, elas morram de fome. Então, simplesmente falar essa frase, assumir essa frase, parece que tem uma disposição a não fazer nada. Não quero fazer nada, eu não quero ter esforço. Eu não quero pensar em nada para salvar os outros. É a lei do cada um por si e Deus por todos. Então, esse é um tipo de frase que me irrita bastante. Outra frase que me irrita: para você que é jovem e tem um histórico de atleta, que malha, vai ser só uma gripezinha. Fake news. Isso é outra mentira. Né? O Dybala, atleta profissional de futebol, né, diz que os músculos doíam, ficava sem ar, depois de 5 minutos cansava. Isso um atleta profissional. O nadador Cameron Van Der Burg, que teve o Covid, dizia que foi a pior experiência da vida dele. Então, atletas jovens que tiveram vírus falam da gravidade desse vírus. Né? Eles dão sua experiência de como esse vírus foi duro, né? Como a luta contra esse vírus, mesmo ele sendo jovem, foi uma luta dura, né? O quanto eles sofreram. Tá? Então não espalhe essa fake news por aí.
dizer isso é uma grande mentira. Que tem, né, nas entrelinhas, simplesmente o desejo de que os jovens voltem a trabalhar. Para quê? Para garantir os lucros dos seus patrões, só isso. Quem está preocupado, né, em fazer com que esse isolamento social ele acabe o mais rapidamente possível, é quem está deixando, o empresário que está perdendo sua margem de lucro, seu lucro, está deixando de ganhar, e aqueles que estão perdendo dinheiro na bolsa, né? E o próprio César Maia disse isso recentemente em reportagem publicada, né? Outra coisa que me irrita, carreata em Balneário Camboriú para pedir para as pessoas voltarem a trabalhar. Então eles vão de carrão exigir que você volte a andar de busão, como diz o pessoal do Levante Popular, da juventude. Muito bonito, os caras nos carrões, vidro fechado, né? Pedindo para as pessoas voltarem a trabalhar. Aqueles que vão andar de ônibus, que vão morar numa casa, que moram numa casa com os avós. Muito bonito isso, né? Muito legal. E as frases presentes nessa carreata. Eu pago o teu salário, né? Tire a bunda da cadeira. É uma coisa muito bacana, né? Muito legal isso. Na verdade, essas pessoas, com o fim do isolamento social, não perderiam nada. Os pobres iriam trabalhar nas suas empresas, elas ficariam numa redoma de vidro ou em casa, né? Se ficarem doentes, tem como botar uma UTI, comprar uma UTI para botar dentro de casa, né? E o trabalhador que dane-se vá para a fila do SUS, né? Um cara que está num carrão desse, um empresário que está num carrão desse, por que ele não vai tocar a empresa dele, né? Se o trabalhador não tem valor, se é ele que paga, tire a sua bunda do travesseiro e vá trabalhar, vá tocar a sua empresa, né? Já que os trabalhadores não têm valor. Aí a internet não perdoa, né? Aí traz logo uns memes interessantes. Se o trabalhador fica em casa e a empresa quebra, quem é que move a economia? Quem é que produz todas as coisas, né? É o trabalhador. Outra frasezinha que me irrita é: a vida não tem valor infinito, dito pelo presidente do Banco do Brasil, né? A vida não tem um valor infinito. A vida de quem, né? Porque a minha vida, para mim, tem um valor absoluto. A vida dos meus pais tem um valor absoluto, né? E aí foi muito interessante, né, que o Reman, que é um especialista financeiro do FMI, dizia que a economia era mais importante que o isolamento social, né? E postou isso no Facebook. E faleceu depois, aos 26 anos, vítima do coronavírus. E ele dizia que a economia era mais importante que o isolamento social, né? Logicamente, essas pessoas, como o presidente do Banco do Brasil, né, que dizem isso, sabem que vão ficar nos seus escritórios, que vão ter uma UTI em casa. Então, para eles está tranquilo, né? Para eles a vida realmente não tem um valor infinito, né? E a internet não perdoa esse tipo de coisa, né? E aí surgem memes super engraçados, né? Quem você escolheria da sua família, né, para morrer? Super interessante. Aí teve uma polêmica muito forte do dono da Madeiro, que é uma empresa de sanduíches, né? Que disse o seguinte: o Brasil não pode parar por conta de 5 ou 7 mil pessoas que morrerão. Uma bobagem, né? Que são 5 mil ou 7 mil vidas, né? Estão morrendo na Itália, né? Ontem morreu 919 pessoas na Itália. Por dia são quase 1.000 pessoas. Então em 5 dias chegaria nesses 5 mil aí. Em 7 dias chegaríamos nesses 7 mil mortos. Ou seja, vai morrer muito mais gente. E mesmo que fossem só 5 mil, mesmo que fossem 1.000 pessoas, a gente deveria estar lutando para salvar a vida dessas 5 mil. E não assumir que essas 5 mil são mortes que pagam, que a gente pode pagar para que a economia funcione, né? Quem pensa nisso é porque sabe que, ou pelo menos acredita que não vai ser ninguém da sua família, né? Porque quem da sua família você escolheria para morrer entre esses 5 mil, 7 mil pessoas aí? E o Justus disse uma frase muito semelhante, né? 15 mil mortos é um número pequeno. Ora, o que são 15 mil mortos, né? Para quem vai ficar no seu escritório, para quem tem uma UTI em casa, 15 mil mortos. É um absurdo, isso me irrita realmente, esse tipo de coisa me irrita, né? O que é 1% de uma população morrer, né? Ora, até que esse 1% não inclua ninguém da sua família, não tem problema nenhum, né? Foi legal uma reportagem que saiu perguntando às pessoas se
a vida era absoluta, se algumas mortes compensavam, né, o retorno da economia. E muitas pessoas entrevistadas diziam que sim. Aí o repórter perguntava: quem que você escolheria da sua família para morrer? Aí o cara: ninguém. Você não escolhe ninguém da sua família? Mas da família dos outros pode morrer. Pode compor esses 5, 7, 15 mil pessoas. Muito engraçado isso, muito bonito, né? Então, para salvar a economia, a outra tirinha, né? Infelizmente precisamos sacrificar algumas vidas. Desde que não seja a minha, desde que não seja da minha família, tá, beleza. Isso é de um egoísmo, de uma maldade, isso é demoníaco, né? Isso é egoísta ao extremo. Aí o Roberto Justus, que tem 64 anos, teve um vídeo vazado e diz o seguinte: coronavírus não passa de uma gripezinha leve que só mata velhinhos e gente com doenças crônicas. E o Bolsonaro teve uma frase parecida, diz assim: vida de idoso é pedágio a se pagar para salvar a economia. Qual velhinho da sua família você escolheria para morrer, para salvar a economia, né? E aí a internet não perdoa, né? Parece que velhinhos e pessoas com doenças crônicas podem morrer. Podem morrer por quê? Porque são improdutivas para esse capitalismo selvagem que está aí. Para essas pessoas que não têm sentimentos, só veem lucros, não produzem mesmo. Então elas podem até morrer. E aí a internet não perdoa, né? Vem uns memezinhos, umas tirinhas dizendo: pai, onde está a vovó? Minha filha, tivemos que escolher entre ela e a economia. Então você escolheria entre a sua mãe e a economia, entre a sua avó e a economia? Não, eu não escolheria, né? Eu preferia minha avó, preferia minha mãe. Você trocaria sua mãe, sua avó pela economia, por um emprego, por um carro novo, por uma viagem a Nova York, a Paris, a Disney? Né? Será que isso vale mais do que a vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó? E aí Bolsonaro continua, né? Povo e não governo devem se preocupar com os grupos de risco. Então é cada família que se vire para proteger os seus idosos, suas pessoas com doenças crônicas. O governo não tem nada a ver com isso. Então, o governo existe para quê, na verdade? Não é para garantir o bem-estar da população? E aí chega a campanha, que graças a Deus já a justiça mandou suspender, né? Campanha vinculada desde ontem. O Brasil não pode parar. O Brasil não pode parar para não cessar o lucro, né, de alguns empresários gananciosos, né? E aí lembrando que Milão fez uma campanha muito parecida, Milão não para, né? E hoje Milão tem mais de 4 mil mortos. E hoje ela é um dos epicentros da pandemia na Itália e um dos locais onde tem mais mortes, né? Então veja a semelhança da campanha Brasil não pode parar com a campanha que foi feita em Milão, muito parecido. E os resultados, se a gente não tomar cuidado, serão exatamente os mesmos. A gente não pode esperar resultados diferentes tomando exatamente as mesmas ações. Os resultados serão os mesmos. E aí tem textos, né, que são feitos realmente para enganar. Aparentemente é uma opinião técnica ou pessoal, isenta, né, aparentemente equilibrada. Vou mostrar aqui um link para vocês. Você lê palavras sofisticadas, parece que alguém muito técnico está falando ali. Quando você vai nas entrelinhas, você começa a ver as inconsistências, as incongruências do argumento que está no texto. E aí, eu peguei só um exemplo, né, para dizer o quanto esses caras mentem. Ele começa com um texto razoável e aí lá no final, né, manda essa: médicos já se posicionam contra a paralisação em Nova York. Ora, Nova York é um dos epicentros da pandemia nos Estados Unidos. As pessoas estão em isolamento total em Nova York. Tenho colegas em Nova York. Estão em isolamento total. E isso é uma grande mentira. Os médicos não estão contra a paralisação em Nova York. Pelo contrário, né? Trump e todos os profissionais de saúde estão trabalhando firmemente para manter o isolamento social e um isolamento intenso, um isolamento duro. Então esses sites aparentemente vêm com a embalagem, né? Parece um produto que vem com a embalagem muito bonita, mas quando você abre, o que está dentro é fétido, o que está dentro é nocivo, o que está dentro é mentiroso. Então isso me irrita bastante, porque engana um monte de gente interessante, um monte de gente inteligente. As pessoas são levadas ao engano por textos muito bem construídos.
e cheio de mentiras, né? Feitos para enganar, feitos para iludir. E você tem que estar muito bem, se questionar muito bem preparado para observar as inconsistências nesses textos. Então estou mostrando um exemplo aqui, mas tem vários. Por fim, eu queria destacar, né, o pedido da Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, fez um apelo contundente, né, aos alemães, dizendo que esse é o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Então, para fechar esse episódio, né, o que a gente está vivendo no momento é uma guerra contra um inimigo invisível, é uma guerra que une todos os países, o que é bom, mas é uma guerra difícil contra um inimigo invisível, que vai afetar duramente a economia como uma guerra afetaria, mas que traz uma série de possibilidades de que a gente, se unindo, consiga enfrentar e vencer essa pandemia. Mas para isso, nesse momento, a gente precisa ficar em casa, em isolamento total, beleza? Então fique em casa e curta, né, os vídeos do canal Antena Dev e de tantas lives e tantos canais interessantes que estão surgindo e que estão cada vez mais fortes aí por conta dessa pandemia. A gente pode tente trabalhar em casa, de home office, e fique em casa o máximo que você puder. E se sair, saia com o máximo cuidado, máscara, luva, tome todas as precauções com a descontaminação, álcool gel, sabão, água, e vamos vencer essa pandemia com a sua ajuda, com a ajuda de todo mundo, a gente vai vencer essa pandemia. Gostou do episódio? Então, clica no sininho, compartilha, dá um like, bota o dedão aí, marca os crush, marca os amigos, marca a galera da faculdade, a galera da turma, beleza? Conto com vocês aí no próximo episódio. Até mais!